E se eu te dissesse que há um aviso suspenso no ar? Um segredo que o cosmos sussurra apenas para aqueles nascidos sobre o signo da balança, e que a última segunda do ano carrega uma mensagem tão urgente que ignorá-la seria como fechar os olhos diante de uma luz que vem diretamente das esferas celestes? Você já sentiu que há algo maior orquestrando os eventos da sua vida? Como se anjos invisíveis estivessem movendo peças num tabuleiro espiritual que você mal consegue enxergar? Libra, o equilíbrio que você busca no mundo externo é apenas o reflexo de uma batalha ancestral travada dentro de você, entre a luz que te protege e as sombras que te testam, entre os dons que foram plantados em tua alma antes mesmo de nasceres e as forças que tentam fazê-lo esquecer quem realmente és. Esta não é uma mensagem comum sobre astrologia. É um chamado às almas que carregam a marca da balança cósmica, aqueles que nasceram com a missão de trazer harmonia ao caos, mas que, por vezes, sentem o peso esmagador de equilibrar mundos que nem sempre lhes pertencem. Será que você reconhece os sinais? Será que percebe quando o universo tenta te lembrar de que você não está aqui por acaso? Há uma conspiração silenciosa acontecendo nos bastidores da sua existência. Uma trama espiritual tecida por forças que você sente, mas não vê. Por presenças que te guiam quando tudo parece perdido e por avisos que chegam disfarçados de coincidências. A última segunda do ano não é apenas o fim de um ciclo, é um portal se abrindo, uma janela estreita onde o destino sussurra verdades reservadas apenas aos que ousam ouvir. Para Libra, esta não é uma passagem qualquer. É um momento em que o véu entre o visível e o invisível se torna tão fino que você pode finalmente enxergar o desenho completo da sua missão. Mas há um preço por ignorar este aviso. Continuar acreditando que tudo é coincidência, que seus dons são comuns, que sua sensibilidade é fraqueza. E se eu te disser que você foi escolhido para algo maior, mas que o tempo para compreender essa verdade está se esgotando? O que acontece quando uma alma destinada a brilhar decide permanecer na penumbra? Fique até o fim, porque o que será revelado aqui não voltará a ser dito, e aqueles que ignorarem sentirão o peso do arrependimento quando perceberem, tarde demais, que a resposta sempre esteve ao alcance de suas mãos. Há almas que nascem com uma marca invisível, uma assinatura cósmica gravada no tecido do espírito, que as separa para missões que transcendem o ordinário. Libra, você carrega essa marca desde o primeiro suspiro, desde a primeira vez que abriu os olhos e sentiu o peso do mundo como se fosse seu dever organizá-lo, harmonizá-lo, equilibrá-lo mesmo quando ninguém pediu isso a você. Mas ninguém te explicou que essa necessidade compulsiva de trazer paz não é uma escolha. É uma memória ancestral, um eco de vidas passadas, onde você foi o mediador entre mundos em guerra, o guardião de templos esquecidos, aquele que segurava a balança enquanto impérios desmoronavam ao redor. E agora, na última segunda do ano, essa memória está acordando dentro de você com uma força brutal, porque o cosmos decidiu que chegou a hora de você parar de fingir que é comum, que é como todo mundo, que seus dons são apenas sensibilidade exagerada ou empatia demais. Você sabe, no fundo do peito, que há algo diferente pulsando em você. Uma frequência que capta sussurros do invisível, que pressente mudanças antes que elas aconteçam, que sente quando alguém mente, mesmo sem palavras serem ditas. E essa habilidade que você carrega de ler entre linhas, de perceber intenções ocultas, de sentir as correntes emocionais que movem as pessoas ao seu redor, não é paranoia nem fantasia. É um dom espiritual que veio embrulhado no signo da balança, justamente para que você aprendesse a usá-lo com sabedoria, com ética, sem se deixar contaminar pelas trevas que enxerga tão claramente nos outros. Mas dezembro foi implacável com você, não foi? Especialmente desde que a lua cheia iluminou sua casa 3 e expôs todas as conversas não ditas, todas as verdades engolidas, todos os momentos em que você sorriu enquanto sangrava por dentro. Aquilo que você viu nas últimas semanas, os comportamentos das pessoas, as máscaras caindo, as intenções reveladas, não foi coincidência.
Foi o universo mostrando quem realmente está ao seu lado e quem estava apenas usando sua luz para se aquecer enquanto te deixava na sombra. E você sentiu o impulso de confrontar, de falar, de gritar a verdade que ardia na garganta, mas algo te segurou. O medo ancestral de romper a harmonia, de ser o causador do caos, de perder conexões que, no fundo, você já sabe que não são reais. Libra, preste atenção. A última segunda do ano não é apenas o encerramento de um ciclo temporal. É o momento em que todas as forças planetárias que estiveram te moldando desde o início de dezembro se alinham para te entregar uma escolha irreversível. Você pode continuar sendo o eterno diplomata, o que acalma tempestades alheias enquanto sufoca as próprias. Ou pode finalmente aceitar que seus dons não existem para manter a paz dos outros à custa da sua própria guerra interna. Há um movimento cósmico acontecendo na sua casa 4, aquela que guarda suas raízes, sua base emocional, os alicerces invisíveis sobre os quais você construiu tudo o que é hoje. E Marte está destruindo tudo aquilo que foi construído sobre mentiras, sobre autossacrifício disfarçado de amor, sobre promessas que você fez para si mesmo e nunca cumpriu. É doloroso? É brutal. É necessário? Mais do que qualquer outra coisa neste momento. Porque 2026 está batendo a porta e ele não vai aceitar versões diluídas de você. Ele exige o Libra em estado bruto, aquele que sabe que equilíbrio não significa apagar a própria voz, mas sim honrá-la tanto quanto honra as vozes alheias. E os sinais estão por toda parte. Você tem sentido, não tem? Aquela sensação de que algo está prestes a acontecer, de que há uma presença invisível te guiando, de que portas estão se abrindo em lugares onde antes havia apenas muros. Isso não é imaginação. É Júpiter exaltado na sua casa 10, derramando proteção divina sobre seu propósito, sobre sua missão de vida, sobre tudo aquilo que você veio fazer neste mundo, mas que ainda não teve coragem de assumir completamente. Ele está dizendo que você não precisa mais esperar permissão, nem das pessoas, nem das circunstâncias, nem do medo que sussurra que você não é suficiente. Você é mais do que suficiente. Você é necessário. Seus dons espirituais, sua capacidade de ver além das aparências, sua habilidade de transformar conflito em compreensão, tudo isso foi plantado em você para ser usado agora, não em algum futuro distante quando você se sentir mais preparado. A preparação acontece no ato de fazer, no salto sem rede de segurança, no momento em que você decide que sua verdade vale mais do que a aprovação alheia. A última segunda do ano é o portal, e ele está se abrindo para você com uma intensidade que poucos signos estão experimentando neste momento. Mas há um preço a pagar por atravessá-lo. Você terá que deixar para trás as versões antigas de si mesmo, aquelas que se moldavam para caber em expectativas que nunca foram suas, que se dobravam para não incomodar, que se silenciavam para não desestabilizar. E quando você cruzar esse portal, porque você vai cruzar, Libra, algo dentro de você já decidiu isso. Você encontrará do outro lado uma força que nem você sabia que possuía, uma clareza que dissolve todas as dúvidas, uma certeza inabalável de que você nasceu para algo infinitamente maior do que a vida pequena que tentaram te convencer a aceitar. Os anjos da balança estão posicionados, de um lado, o passado que te prende, do outro, o futuro que te chama. E você, no centro, segurando o peso dessa escolha nas mãos trêmulas, sabendo que ignorar este momento seria trair a própria alma. Você já percebeu que sempre foi você quem cedeu, quem recuou, quem engoliu as palavras afiadas para que a paz permanecesse intacta? Libra, essa não foi uma escolha consciente que você fez aos 10, 15 ou 20 anos. Foi uma programação espiritual que começou muito antes, numa camada tão profunda da sua alma que nem você consegue acessar sem mergulhar nas águas escuras do inconsciente. E dezembro trouxe essas águas à superfície, forçando você a encarar o padrão que se repete vida após vida.
O autossacrifício disfarçado de generosidade, a anulação das próprias necessidades mascarada como empatia, o silenciamento da verdade em nome de uma harmonia que só existe porque você sangra em silêncio. Mas agora, com Marte e Vênus transitando juntos pela sua casa 4, algo está rachando nas fundações, uma fissura que começou pequena e agora se espalha como uma teia de raios atravessando o chão da sua existência. Você sente isso como um desconforto constante, uma inquietação que não te deixa em paz nem quando você tenta se distrair, porque não é algo que está acontecendo fora de você, está acontecendo dentro, nas camadas onde vivem as crenças mais antigas sobre quem você é e o que merece. E a verdade é esta: você foi condicionado a acreditar que seu valor está diretamente ligado à sua capacidade de manter todos ao seu redor felizes, equilibrados, satisfeitos. Que se alguém está infeliz por causa de você, então você falhou. Que se você impõe limites, está sendo egoísta. Que se você escolhe a si mesmo, está traindo aqueles que dependem da sua luz para sobreviver. Mas a última segunda do ano chega com uma revelação brutal que vai doer antes de libertar. Essas pessoas nunca pediram para você se sacrificar por elas. Foi você quem assumiu esse papel porque em algum momento alguém te ensinou que amor é sinônimo de renúncia, que cuidar do outro significa esquecer de si mesmo, que ser bom é o mesmo que ser conveniente. E você carregou essa mentira como se fosse uma verdade sagrada, construindo relacionamentos onde você era o pilar que sustentava tudo, enquanto ninguém se perguntava quem te sustentava. Há uma raiva acumulada dentro de você, Libra. Não admita se não quiser, mas ela está lá, fervendo sob a superfície polida, crescendo cada vez que você diz está tudo bem, quando nada está bem. Cada vez que você sorri enquanto gostaria de gritar. Marte não veio para te destruir, veio para te libertar através da destruição daquilo que nunca foi seu. Ele está na sua casa 4 dizendo: queime as pontes que te prendem ao passado, derrube os altares onde você sacrificou sua voz em nome da paz alheia. Recuse o papel de salvador que te colocaram desde criança. E ao lado dele, Vênus sussurra algo ainda mais perturbador. Você também é cúmplice da própria prisão, porque continua escolhendo pessoas e situações que exigem que você seja menos para que elas se sintam mais. Isso não é amor, é um acordo tácito onde você troca a autenticidade por aceitação, verdade por aprovação, liberdade por segurança ilusória. A última segunda do ano está te forçando a olhar para esse acordo e decidir se vai renová-lo ou rasgá-lo de uma vez por todas. E não será fácil. Haverá perdas. Pessoas que você achava que eram essenciais vão revelar que só estavam ali porque você era útil, porque você dizia sim quando deveria ter dito não, porque você se moldava às expectativas delas enquanto as suas próprias apodreciam no porão da alma. Mas há algo acontecendo nas sombras que você ainda não percebeu completamente. O nó do sul, transitando pela sua casa 12, está abrindo os arquivos akáshicos da sua existência, liberando memórias que não pertencem apenas a esta vida. Você já foi o sacerdote que guardou segredos até a morte, o conselheiro que carregou os fardos do rei, o curandeiro que absorveu a dor alheia até adoecer. E em todas essas vidas, você aprendeu a mesma lição dolorosa. Quem salva os outros frequentemente se esquece de salvar a si mesmo. O nó do sul está te mostrando esses padrões não para te punir, mas para te libertar, porque você não precisa repetir esse ciclo em 2026. Você não precisa carregar o peso do mundo em suas costas enquanto seus próprios sonhos definham por falta de atenção. A última segunda do ano é o momento em que você pode finalmente devolver aos outros aquilo que sempre foi responsabilidade deles, a própria felicidade, o próprio equilíbrio, a própria jornada. Você não é o salvador de ninguém, Libra. Você é um ser humano com limites, necessidades e uma missão que não inclui se anular para que outros brilhem. E aqui está o aviso que não pode ser ignorado. Se você cruzar para 2026 carregando os mesmos padrões, as mesmas crenças limitantes, os mesmos vínculos tóxicos disfarçados de amor, o universo vai intensificar a pressão até que você não tenha outra opção senão romper.
Será muito mais doloroso se você resistir. Será muito mais libertador se você escolher conscientemente, agora, nesta última segunda, soltar o que precisa ser solto e honrar o que precisa ser honrado dentro de você. Os anjos da balança não estão pedindo que você abandone sua natureza harmoniosa. Estão pedindo que você expanda sua compreensão do que harmonia realmente significa. A harmonia verdadeira não exclui conflito, não nega sombras, não exige que você se silencie. A harmonia verdadeira é quando todas as partes de você, a luz e a sombra, a doçura e a raiva, o perdão e o limite, coexistem em equilíbrio dinâmico, sem que nenhuma precise ser negada para que as outras possam existir. Há uma voz dentro de você que nunca foi completamente ouvida. Uma voz que não grita, não exige, não se impõe, mas que sussurra verdades tão profundas que você teve medo de deixá-la falar, porque sabia que uma vez libertada, ela mudaria tudo. Essa voz é a sua essência não editada, a parte de você que sabe exatamente quem você é quando ninguém está olhando, quando não há plateia para agradar, quando não há expectativas para cumprir. E dezembro inteiro foi uma preparação para que, na última segunda do ano, você finalmente desse a ela o que sempre mereceu: permissão para existir sem desculpas, sem atenuantes, sem o filtro da diplomacia que você usa para tornar palatável aquilo que deveria ser dito cru. Libra. Você passou tanto tempo traduzindo seus próprios sentimentos para a linguagem que os outros conseguem digerir, que esqueceu como soa sua verdade em estado bruto. Você suavizou tantas vezes suas necessidades para não parecer exigente, disfarçou tanta raiva de decepção compreensível, transformou tanto abandono em está tudo bem, que agora, quando tenta acessar o que realmente sente, encontra apenas névoa. Uma confusão que não é confusão, mas camadas e camadas de autoproteção que você construiu para sobreviver em ambientes que puniam a autenticidade. Mas a última segunda do ano não aceita névoa. Ela exige clareza, corte, definição. E Mercúrio, transitando pelos graus finais da sua casa 3, está afiando sua capacidade de ver através das ilusões que você mesmo criou. As conversas que você teve nas últimas semanas não foram casuais, foram testes espirituais disfarçados de interações mundanas, momentos onde o universo colocou diante de você a oportunidade de dizer a verdade ou repetir o padrão de sempre. E você sentiu, não sentiu? A garganta apertando quando a mentira educada estava prestes a sair? O desconforto físico quando você estava a ponto de concordar com algo que violava seus valores apenas para evitar conflito? Esses sinais corporais não são ansiedade, são a sua alma gritando por uma integridade que você tem negado a ela em nome da paz superficial. Porque paz verdadeira, Libra, não é a ausência de conflito, é a presença de verdade. E verdade, às vezes, rompe laços. Verdade, às vezes, decepciona expectativas. Verdade, às vezes, te faz parecer difícil, complicado, menos amável do que a versão editada que você apresentava ao mundo. E aqui está o dom oculto que você ainda não reconheceu completamente. Sua capacidade de ver todos os lados de uma situação não é uma fraqueza que te paralisa, é uma sabedoria ancestral que te permite escolher conscientemente qual lado merece sua lealdade. Você não é obrigado a ser justo com quem foi injusto com você. Você não é obrigado a considerar as circunstâncias atenuantes de quem te feriu repetidamente. Você não é obrigado a ser o advogado de defesa de pessoas que nunca defenderam você quando você precisava. Essa tendência que você tem de justificar os comportamentos alheios enquanto é impiedoso com os próprios erros é uma distorção do seu dom natural de compreensão. E a última segunda do ano está te convocando a corrigir essa distorção antes que ela te consuma por completo. Vênus, na sua casa 4, está reorganizando seus valores internos, te forçando a responder perguntas que você evitou a vida inteira.
O que você realmente deseja quando ninguém está influenciando sua escolha? Com quem você quer estar quando não há obrigação social envolvida? Que tipo de vida você construiria se não estivesse preocupado em como ela seria julgada pelos outros? Essas perguntas não têm respostas fáceis e não deveriam ter, porque você passou décadas construindo uma identidade baseada em espelhar as expectativas alheias, em ser o que era necessário para cada contexto, em adaptar sua forma para caber nos espaços disponíveis. E agora, quando o universo te pede para mostrar sua forma verdadeira, você descobre com horror que não tem certeza de qual é. Mas esse não saber não é fraqueza, Libra. É o começo da reconstrução. É o ponto zero onde você pode, finalmente, escolher quem quer ser sem a interferência de vozes externas que sempre tiveram opinião sobre sua vida, mas nunca viveram um dia dentro da sua pele. A última segunda do ano é esse ponto zero. Um momento onde tudo que você foi encontra tudo que você pode ser. E no centro dessa colisão há uma escolha que só você pode fazer. Ninguém vai fazer por você. Ninguém pode fazer por você. Porque essa é uma iniciação solitária. O tipo de transformação que acontece na escuridão sagrada, onde só você e sua alma estão presentes, sem testemunhas, sem validação externa para confirmar que você está fazendo a coisa certa. E talvez seja exatamente essa ausência de certeza externa que te apavora, porque você sempre soube navegar pelo mundo, usando como bússola as reações alheias. Se as pessoas aprovavam, você estava no caminho certo. Se desaprovavam, você recuava e recalculava a rota. Mas a última segunda do ano está dizendo que essa bússola externa precisa ser destruída para que a interna possa finalmente emergir. E quando ela emergir, e ela vai emergir, porque Júpiter na sua casa 10 não permite que você permaneça pequeno, você descobrirá uma força que não depende de validação, uma certeza que não precisa de confirmação, uma direção que vem de tão fundo dentro de você que nenhuma opinião externa poderá desviá-la. Esse é o verdadeiro equilíbrio que o signo de Libra veio aprender. Não o equilíbrio entre você e os outros, mas o equilíbrio entre todas as partes de você. Entre o que você sente e o que você mostra, entre o que você deseja e o que você permite ter, entre quem você é e quem você ousa ser quando finalmente decide que sua própria aprovação é suficiente. Existe um mito antigo que ninguém conta sobre Libra. O mito da balança que, de tanto pesar o mundo alheio, esqueceu de se pesar a si mesma e lentamente começou a inclinar para o vazio. Você conhece esse mito intimamente, não por tê-lo lido em livros sagrados, mas por tê-lo vivido em cada relacionamento onde você deu mais do que recebeu, em cada projeto onde você foi o único a realmente se importar, em cada promessa quebrada que você perdoou sem que houvesse arrependimento verdadeiro do outro lado. E a última segunda do ano chega carregando o peso acumulado de todas essas inclinações. Todas as vezes que você se dobrou quando deveria ter permanecido ereto. Todas as vezes que você carregou fardos que nunca foram seus para carregar. Há uma exaustão existencial te habitando, Libra, e ela não é apenas cansaço físico ou mental, é o esgotamento da própria alma quando ela percebe que tem vivido uma vida que não é inteiramente sua, que tem dançado músicas que não escolheu, que tem representado papéis escritos por dramaturgos invisíveis que nunca se preocuparam em perguntar o que você realmente queria interpretar. E dezembro foi o mês onde essa percepção atingiu um ponto crítico, onde você não conseguiu mais fingir que está tudo bem, onde as máscaras começaram a rachar e a verdade escorreu pelas fissuras como o sangue de uma ferida antiga finalmente exposta à luz. Você viu com clareza assustadora quem realmente está presente na sua vida e quem apenas orbita ao redor da sua energia, esperando para sugar o que puder sem nunca devolver nada de substancial. E o mais doloroso não foi descobrir que essas pessoas existem, foi descobrir quantas delas você permitiu permanecer,
Quantas vezes você justificou o injustificável? Quantas oportunidades de ruptura você deixou passar porque tinha medo do que viria depois do rompimento? Porque para Libra, o desconhecido é mais aterrorizante do que o conhecido ruim. Pelo menos o sofrimento familiar tem um roteiro, uma previsibilidade, uma zona de conforto, mesmo quando essa zona é um campo minado emocional. Mas a última segunda do ano está dizendo algo que vai contra tudo que você acreditou até agora. O desconhecido não é o inimigo. A permanência naquilo que te mata lentamente é. Marte, na sua casa 4, não está apenas destruindo estruturas emocionais antigas, está te ensinando algo sobre raiva sagrada, sobre a ira que não é destrutiva, mas transformadora, sobre o fogo que queima não para aniquilar, mas para purificar. Você foi ensinado que raiva é feia, que expressar descontentamento é ser problemático, que estabelecer limites é ser egoísta. Mas raiva, Libra, é apenas energia vital se movendo em direção à autopreservação. É o instinto de sobrevivência da alma dizendo: isso não está certo, isso precisa mudar, eu mereço mais do que isso. E você tem reprimido essa energia por tanto tempo que ela se voltou para dentro, corroendo sua vitalidade, diminuindo sua luz, fazendo você questionar seu próprio valor em vez de questionar aqueles que não te valorizam. A última segunda do ano é o momento de inverter esse fluxo, de permitir que a raiva sagrada se mova para fora, não como explosão violenta, mas como estabelecimento firme de limites, como recusa educada, mas irrevogável de continuar participando de dinâmicas que te diminuem, como declaração clara de que você não está mais disponível para relações onde você é a única pessoa investindo energia real. E Vênus, ao lado de Marte, cria uma alquimia estranha e necessária. Ela te ensina que amor próprio às vezes parece cruel para quem se acostumou com sua submissão, que autocuidado às vezes é interpretado como rejeição por quem se beneficiava da sua negligência consigo mesmo, que escolher a si mesmo às vezes resulta em solidão temporária, que é infinitamente mais saudável do que companhia tóxica permanente. Você tem medo dessa solidão, não tem? Medo de que, se remover todas as pessoas que não te servem verdadeiramente, sobrará apenas você, e você ainda não tem certeza se é companhia suficiente para si mesmo. Mas essa é precisamente a iniciação que a última segunda do ano oferece, o encontro com você mesmo despido de todos os papéis sociais, de todas as máscaras de funcionalidade, de todas as versões editadas que você criou para ser palatável. E nesse encontro, você descobrirá algo simultaneamente aterrorizante e libertador, que você sempre foi suficiente, que a inadequação que você sente é apenas o reflexo distorcido de ambientes que nunca foram adequados para você, que o problema não foi você ser de mais ou de menos, mas sim você estar nos lugares errados com as pessoas erradas, tentando forçar encaixes impossíveis. Júpiter, exaltado na sua casa 10, está testemunhando essa transformação e prometendo algo grandioso do outro lado do portal, que quando você finalmente se posicionar na sua verdade sem desculpas, sem atenuantes, sem a necessidade de tornar aceitável o que simplesmente é, o universo responderá com oportunidades que pareciam impossíveis antes, com pessoas que te encontrarão na frequência elevada que você sempre teve, mas escondia, com um propósito tão alinhado com sua essência que você não precisará mais se esforçar para ser quem você é. Mas para chegar lá, você precisa atravessar o fogo de Marte, precisa enfrentar a verdade que Vênus está espelhando, precisa permitir que o Nodo Sul libere todas as memórias dolorosas que te mantêm preso a padrões de autossacrifício. A última segunda do ano não é o fim, é o nascimento. E todo nascimento é violento, doloroso, assustador, mas do outro lado há vida verdadeira, não apenas sobrevivência mascarada de existência. Do outro lado há você, finalmente inteiro, finalmente livre, finalmente vivendo de acordo com a própria bússola interna, em vez de navegar pelos mapas que outros desenharam. E agora chegamos ao coração do aviso.
Aquilo que os anjos da balança têm tentado te comunicar através de sonhos perturbadores, sincronicidades impossíveis de ignorar e aquela sensação persistente de que algo monumental está prestes a se manifestar na sua realidade. A última segunda do ano não é apenas uma data no calendário gregoriano, é um ponto de convergência energética onde 3 forças cósmicas se alinham especificamente para Libra: Júpiter expandindo seu propósito divino na casa 10, Marte e Vênus reconstruindo suas fundações emocionais na casa 4 e o Nodo Sul liberando contratos kármicos ancestrais na casa 12. Essa tríade planetária cria um portal tão raro que só se manifesta uma vez a cada década, e você, filho da balança, está exatamente no epicentro dessa tempestade transformadora. O aviso é este: 2026 não vai aceitar a versão diluída de você que 2025 tolerou. O novo ciclo exige a totalidade da sua essência, a integração completa de luz e sombra, a expressão não negociável da sua verdade mesmo quando ela incomoda, mesmo quando ela rompe laços que pareciam eternos, mas eram apenas convenientes. Você tem 24 horas para decidir qual versão de si mesmo vai cruzar o portal, a que ainda se molda para caber em expectativas alheias ou a que finalmente reconhece que foi feita para quebrar moldes, não para se encaixar neles. E os dons espirituais que você carrega, aquela capacidade sobrenatural de ler energias, de perceber intenções ocultas por trás de palavras cuidadosamente escolhidas, de sentir quando algo está errado mesmo quando todos dizem que está certo, esses dons não foram dados a você para que permanecessem adormecidos enquanto você vive uma vida comum. Eles foram implantados na sua alma antes mesmo desta encarnação, porque há uma missão esperando por você do outro lado deste portal. Uma missão que envolve trazer equilíbrio verdadeiro para ambientes caóticos, restaurar justiça onde há exploração, criar beleza onde há destruição. Mas você não pode cumprir essa missão enquanto ainda estiver preso aos padrões antigos de autossacrifício, enquanto ainda acreditar que seu valor depende de quantas pessoas você consegue manter felizes às suas custas. Júpiter exaltado está dizendo que há um palco maior esperando por você, uma audiência que precisa da sua mensagem, um propósito que não cabe mais na vida pequena que você tem vivido. E a última segunda do ano é o ensaio final antes da estreia. É quando você decide se vai assumir o papel principal da sua própria vida ou se vai continuar sendo coadjuvante nas histórias de todos ao seu redor. O que está acontecendo na sua casa 12 é particularmente profundo e perturbador. Memórias de vidas passadas estão sangrando para esta realidade, trazendo consigo padrões que você jurou nunca repetir, mas que tem repetido inconscientemente porque eles estão gravados em camadas tão profundas que o consciente não consegue acessar sem ajuda divina. Você já foi o sacerdote silenciado por falar verdades inconvenientes, o diplomata executado por se recusar a trair suas convicções, o curandeiro queimado por possuir conhecimentos que ameaçavam estruturas de poder estabelecidas. E em todas essas vidas, a lição foi a mesma. Quando você traz sua essência para sobreviver, sobrevive apenas a casca, nunca a alma. O Nodo Sul está liberando essas memórias agora porque você precisa reconhecer que o medo que sente de se posicionar não é apenas seu, é ancestral, é kármico, é o eco de traumas que transcendem esta existência. Mas a última segunda do ano oferece algo que nenhuma dessas vidas passadas ofereceu: a possibilidade de quebrar o ciclo conscientemente, de escolher a verdade mesmo sabendo que há preço a pagar, de confiar que desta vez o universo está estruturado de forma diferente e que expressar sua autenticidade não resultará em aniquilação, mas em expansão. E enquanto tudo isso acontece nas dimensões invisíveis, você percebe os reflexos no mundo material, conversas que de repente se tornam profundas e reveladoras, pessoas mostrando suas verdadeiras faces sem os disfarces habituais, oportunidades surgindo em áreas que pareciam completamente bloqueadas há apenas semanas.
Isso não é sorte nem coincidência, é a resposta do universo ao trabalho interno que você tem feito, consciente ou inconscientemente, desde que dezembro começou. Cada vez que você escolheu honestidade em vez de conveniência, cada vez que estabeleceu um limite mesmo tremendo de medo, cada vez que disse não quando todo o condicionamento gritava para dizer sim, você estava plantando sementes que agora estão brotando simultaneamente na última segunda do ano. E as pessoas ao seu redor estão sentindo essa mudança em você, essa firmeza nova que emerge da sua presença, essa clareza que não pede permissão nem se justifica. E alguns vão amar essa versão emergente de você e se aproximar com respeito genuíno. Outros vão odiá-la e se afastar com ressentimento mal disfarçado. E o teste final que a última segunda do ano apresenta é este. Você consegue deixá-los ir sem tentar se explicar, sem tentar recuperar a aprovação deles, sem diminuir sua luz para que eles não se sintam obscurecidos? Porque o que está do outro lado deste portal não é apenas um novo ano, é uma nova vida operando em frequência completamente diferente, onde você atrai não por conveniência, mas por ressonância, onde seus relacionamentos são construídos sobre verdade mútua em vez de necessidades não atendidas, onde seu trabalho é extensão natural dos seus dons em vez de obrigação que drena sua vitalidade. 2026 está preparado para te receber nessa frequência elevada, mas só se você deixar para trás tudo o que vibra abaixo dela, e isso inclui pessoas, lugares, hábitos, crenças e versões de você mesmo que serviram no passado, mas que agora são apenas peso morto impedindo seu voo. A última segunda do ano é a pista de decolagem, Libra. As asas sempre estiveram nas suas costas, mas você nunca as usou, porque tinha medo de voar sozinho, medo de que ninguém te acompanhasse nas alturas, medo de olhar para baixo e perceber quão pequeno era o mundo onde você se manteve aprisionado. Mas os anjos da balança estão dizendo que é hora, não amanhã. Não quando você se sentir mais preparado, não quando as circunstâncias forem perfeitas. Agora, na última segunda do ano, quando o véu está mais fino, quando o portal está mais aberto, quando as forças cósmicas estão alinhadas especificamente para te impulsionar, você vai atravessar ou vai deixar o medo decidir mais uma vez? E quando a última segunda do ano terminar, quando o ponteiro cruzar a meia-noite e o portal se fechar atrás de você, restará apenas uma pergunta sussurrando no silêncio da sua alma. Quem eu escolhi ser quando tive a chance de me reinventar completamente? Libra, este não foi um vídeo sobre astrologia, foi um espelho colocado diante da sua essência, refletindo não o que você aparenta ser, mas o que você sempre foi, sob todas as máscaras que aprendeu a usar para sobreviver em mundos que nunca foram feitos para conter sua magnitude. A balança nunca foi símbolo de indecisão, sempre foi símbolo de alquimia, de transformação consciente, da capacidade sagrada de pesar o que serve e o que precisa ser liberado sem piedade nem arrependimento. E você, que carrega essa marca cósmica desde antes do primeiro suspiro, está sendo convocado agora não para entender o aviso, mas para encará-lo de frente e responder com a única linguagem que o universo compreende. Ação, escolha, movimento em direção à verdade que arde dentro de você como fogo que nunca se apaga. Os anjos da balança não te trouxeram até aqui para que você voltasse ao que era antes. Eles te trouxeram para que você percebesse que nunca mais poderá voltar, porque algo dentro de você já cruzou o limiar e, do outro lado, encontrou a versão de si mesmo que sempre esteve esperando. Se algo neste vídeo te tocou, se alguma palavra ecoou como verdade que você já sabia, mas nunca tinha ouvido em voz alta, se você sentiu aquele arrepio que vem quando a alma reconhece sua própria história sendo contada, deixe sua marca aqui embaixo, porque comentários são mais do que palavras, são testemunhos de que você estava presente neste momento, de que você escolheu parar, ouvir e se permitir sentir o peso dessa revelação.
Curta para que outros libranos encontrem esta mensagem quando mais precisarem dela. Compartilhe com aqueles que carregam a mesma marca invisível e se inscreva neste canal, porque o que você acabou de experienciar não é o fim da jornada. É apenas o primeiro degrau de uma escadaria que sobe em espiral até lugares onde poucos ousam chegar, onde os segredos dos signos são revelados não como entretenimento, mas como chaves de transformação real. A última segunda do ano está terminando, mas o que começou dentro de você ao assistir este vídeo jamais terminará. Continuará crescendo, expandindo, te lembrando em momentos improváveis de que você não é quem disseram que você deveria ser. Você é quem sempre foi, antes que o mundo tentasse te convencer do contrário.